Estamos aqui no nosso Dubai Show. Muito bom estar aqui com vocês, na nossa querida tela da Vale TV. E novamente aqui com o Jorge Bruzewski do meu lado. Jorge, muito bom estar com você. Olá, Matheus. Olá, pessoal aí que nos acompanha na tela da Vale TV. Então, preparados para mais um programa e aposto que a conversa vai ser muito boa hoje. Pois é, Jorge, temos um tema bem legal hoje, né? Marketing para indústrias. Como é que você vê isso, né, Jorge? Bom, eu vejo que é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente está aqui com um especialista e ele vai tornar isso um pouco mais fácil para o pessoal aí de casa. E apresenta ele para a gente aí, Matheus. Coisa boa, pessoal. O nosso especialista hoje é o nosso queridíssimo Fábio, diretor de performance da SPR. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Obrigado, Vale TV, pela essa recepção maravilhosa. É sempre bom estar aqui, né, e falar sobre marketing para indústrias. É um desafio, Jorge, Matheus, mas vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que sai. Boa. Bom, grandes desafios, um tema muito importante, uma região onde falamos muito sobre isso, onde temos grandes indústrias para poder falar. E quero começar falando o porquê desse desafio. O porquê que o marketing digital, por exemplo, é tão subestimado no meio das indústrias. E aí, Jorge, como é que você vê essa situação? Por que dessa situação? Eu acredito que tenham muitas empresas que elas já são tradicionais, já estão há algum tempo no mercado e elas acreditam que, do jeito como elas estipularam essa metodologia, enfim, elas vão continuar vendendo ainda no decorrer de alguns anos. Mas, como tudo está mudando, tudo está ficando muito mais digital, o próprio marketing já agregou a palavra digital, né, criando essa nova denominação aí. Acredito que se essas empresas ficarem meio que presas no passado, elas vão acabar perdendo para esses concorrentes que vão estar muito mais antenados, vão se adaptar. E acredito que o próprio Fábio deve encontrar essa resistência na hora de prospectar esses clientes, na hora de oferecer o serviço dele para essas indústrias, não é, Fábio? É um cara de performance, né, Jorge? É um cara de performance. Pode falar pra gente, por que é tão difícil as indústrias estarem nesse meio e estarem executando o marketing? O Jorge colocou muito bem. Geralmente as indústrias elas vêm de uma caminhada de muito tempo, né? Elas vêm construindo um processo comercial, um processo de marketing que tem funcionado. E por que eu vou mudar esse processo se eu cheguei até aqui com o que estou fazendo? E aí que entra o marketing digital, e aí entra nós como profissionais para mostrar para as pessoas que sim, em 2025 as coisas mudaram, a gente tem inteligência artificial chegando com tudo, e como que a gente pode adaptar o marketing e o marketing de performance para a gente conseguir vender mais e alavancar cada vez mais os nossos resultados. E aí o marketing de performance, principalmente, né, junto com o marketing digital, ele traz muitos dados. E eu acho que aqui que está o grande gancho que a gente pode conversar muito hoje, que é como tu ter as informações nas mãos para tomar melhores decisões e fazer vender mais, né? Que seja no representante lá na ponta, que seja aquela venda interna, onde tu tem que vender uma ideia, um desafio para os teus colaboradores. Marketing pode te ajudar em tudo isso. Legal. Eu tenho como pensamento, para a gente poder imaginar também, que é um mercado onde conseguimos enxergar a grandeza. Indústrias, normalmente, a gente está falando de projetos grandes, indústrias a gente está falando de produção, a gente está falando de movimentação da economia, e é um mercado extremamente técnico, um mercado onde as pessoas falam de forma técnica em diferentes aspectos. Aí, Fábio, como é que eu vou adaptar um mercado técnico para uma performance em marketing nesse ponto? A gente sempre tem que lembrar que, mesmo falando de indústria, falando de varejo, falando de qualquer outro segmento, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, não importa se a gente está falando para B2B ou B2C, no final das contas a gente tem que alcançar o nosso contato, nosso decisor de compra, quem vai tomar a decisão de compra da nossa empresa. Então aqui está o detalhe de a gente entender quem é esse contato, quem é esse cliente e como trabalhar com todos os nossos canais digitais. E talvez aqui esteja a dúvida, né, por onde começar, o que eu tenho que fazer hoje para alavancar os meus resultados o mais rápido possível. Mas como alcançar o meu contato no outro lado da ponta da melhor maneira possível. Acho que esse aqui é o grande jogo, né, entre o marketing e a venda. Legal. Pode falar, Jorge, vamos lá. Fábio, já ia te perguntar, já que tu comentou dessa ponta ali, enfim, que seria, querendo ou não, o cliente final. Como é que o marketing ele pode auxiliar em todas as etapas dessa jornada de compra? Como é que em cada momento ali distinto o marketing pode atuar? Boa, legal, boa pergunta. Geralmente hoje a gente encontra, não só em indústrias aí, mas no mercado como um todo, muita gente trabalhando com uma marca
lá no início de um funil de vendas, por exemplo, onde tu quer atrair muita gente, quer que minha marca seja conhecida, e lá na outra ponta a gente trabalha com as vendas, né? Então, não estou dizendo que isso aqui não é importante, isso aqui é muito importante, a gente tem que olhar para isso com muito carinho, mas aqui no meio existe um gap gigante, que é onde a gente pode colocar vários canais, Jorge. Então, por exemplo, marketing digital pode entrar aqui com um bom relacionamento através de redes sociais, pode entrar aqui com uma boa maneira de colocar a tua empresa no mundo digital através de um site bem estruturado, com todos os serviços, soluções e maneiras de entrar em contato com as empresas. Pode entrar aqui com automações de e-mail marketing, por exemplo, aí nutrindo essas pessoas de informação e devagarinho e chegando na ponta final. E olha como a gente tem várias camadas aqui, né? Entre tu atrair uma pessoa até converter ela em cliente. Legal. Eu estou falando sobre impactar diferentes pessoas, diferentes tamanhos de clientes diferentes. Falando sobre pessoas, o Fábio colocou sobre pessoas, o Jorge falou sobre isso, colocando em pessoas, em camadas diferentes. Eu preciso atingir a camada do dono de uma empresa, eu preciso atingir a camada do público final, eu preciso atingir isso tudo. Como é que eu começo a atingir esse público? Vamos falar primeiro de atingir esses decisores de empresa. Poxa, por onde uma indústria que está começando hoje, ela deve olhar para o marketing dela? Qual que é a rede social, qual é o canal que ela deve olhar para isso? É uma TV como essa? É um canal digital? Como que ela olha esse ponto, Fábio? Boa pergunta, Matheus. Eu acho que se a gente tivesse a resposta certa para todas as indústrias, a gente teria a fórmula mágica, né? E a gente não tem a fórmula mágica. Então a gente vai ter que conversar aí sobre algumas hipóteses, né? Então vamos começar a levantar alguns contextos aqui, alguns cenários para a gente conseguir conversar. Primeiramente, a gente tem que se perguntar onde está o nosso cliente ideal. Legal. E quando a gente fala de cliente ideal, geralmente a gente olha para os nossos dados, onde mais de 90 e poucos % dos brasileiros possuem, por exemplo, um Instagram, provavelmente ele vai estar por ali. Então, uma rede social primária, vamos dizer assim, um canal principal, um canal primário de contato, poderia ser um Instagram, por exemplo. E a gente olha para o nosso mercado, para as indústrias, e as indústrias ficam se perguntando se devem estar no Instagram ou não. Legal. Por que a dúvida de estar ou não estar no Instagram, né? Se 90 e poucas pessoas estão... Olha, eu apostaria entre nós aqui que todos os clientes que nós atendemos hoje, certamente tanto o decisor de compra, quanto o CEO, quanto o gerente, quanto qualquer outra pessoa da empresa, está dentro do Instagram. Né? E, mas ela não está lá vestindo a camiseta da empresa muitas vezes, porque ela está em casa, está sentada, está olhando um filme, no meio ali do jantar, pegou o celular, rolou o Instagram. Lá a gente tem que estar. Lá a gente tem que estar impactando ela. Não importa se ela é decisor ou não, a nossa marca tem que ser vista. Aí, claro, a gente pode trabalhar numa estratégia de uma ativação mais assertiva, onde a gente vai buscar, por exemplo, um decisor de compra, e aí eu posso buscar através de um e-mail dele, mandar alguns e-mails. A gente pode buscar essa pessoa através de alguns contatos onde a gente sabe que ela permeia no dia a dia. Então, por exemplo, a gente sabe que ela, por exemplo, mora em Novo Hamburgo, então eu posso fazer alguns anúncios em Novo Hamburgo para atingir essa pessoa de uma maneira mais interessante. Posso segmentar os meus anúncios através de geografia, demografia. Posso segmentar esses anúncios através de segmentação por interesse ou por contexto ou no mercado, enfim. Eu tenho diversas formas aí de atingir essas pessoas e segmentar ela, para a gente atingir tanto o decisor quanto não só o decisor de compra, né? Legal. E Jorge, pode ir lá, vai lá. Não, justamente ia te perguntar, Fábio, já que tu tocou nesse assunto das redes sociais, de a gente estar muito presente e isso meio que pautar a nossa vida também, hoje em dia a gente já está vivendo esse fenômeno de ter o processo inverso, de as redes sociais, claro, por mais que a gente está falando de indústria, onde os produtos são criados internamente, mas a gente já está vivendo essa era de a internet pautar a indústria começar a se adaptar ao que está vindo de fora. Interessante. Se eu entendi bem a pergunta, Jorge, eu acho que sim. Acho que a internet ela está vindo para somar muito e a gente está vendo que as indústrias que não se adaptam, elas estão perdendo o mercado. Né? Para pequenos players que estão chegando agora, porque os pequenos players hoje, antigamente pequenos players não tinham voz para falar com grandes clientes, hoje em dia eles têm, porque a internet democraticamente ela consegue pulverizar a informação e se tu está falando uma coisa interessante, as pessoas estão se interessando pelo teu conteúdo, elas vão te dar atenção, e é a atenção que a gente busca na internet. Então, quando a internet chega na indústria, ela já chega com tantas camadas para a gente aprender e adaptar a nossa indústria, que geralmente o marketing é a primeira ponta. Né? É por ali que a gente começa a entrar na indústria e por ali que a gente começa a navegar em mares que a indústria não estava navegando ainda. Acho que é mais ou menos por aí. Legal. Eu gosto de usar um exemplo bem legal. A Disney agora,
ela teve o lançamento do filme, né, do Stitch, Lilo e Stitch, e eles fizeram um trabalho contrário. Em vez de se lançar um livro, de se lançar um filme, se lançaram primeiro produtos. Então, aproveitaram o hype naquele momento de se lançar produtos de uma marca que ainda seria lançado um filme. Naturalmente, o que aconteceria? Se lançaria o filme, alcançaria a audiência para depois se lançar produto. Nesse fizeram o contrário. Como é que é enxergar esse ponto, Fábio? Quando a gente começa a inverter a ordem para atingir o fator dentro disso. Poxa, eu faço primeiro um caminho através do Instagram, eu vou buscar outros canais para poder chegar no final. Como que é essa ordem desses fatores? Eu acho que aqui a jogada da Disney foi justamente a gente criar a demanda para depois eu criar uma oferta, né? Então eles inverteram a ordem e realmente acho que tu só tá trazendo isso porque eles foram muito assertivos na forma que eles fizeram essa estratégia. E o Martin, uma atuação incrível, conseguiu botar o Lilo e Stitch em várias casas ao mesmo tempo, onde quando vem pro cinema tu já tá assim, pô, demorou para vir, já queria ter visto esse filme. Então isso foi muito legal. Quando a gente olha pro mercado digital, a gente tem várias formas de fazer isso e é difícil. Né? Então agora talvez a gente teria que trazer, eu tô tentando responder e pensando em mais contexto, né, pra gente conseguir falar de uma forma mais abrangente, mas que não fique tão superficial. Tentar trazer me ajuda com um exemplo aí pra gente conseguir conversar. Vamos pensar em uma camada, por exemplo, de calçados. Quero lançar um calçado novo. Então, vamos pensar que nós estamos falando com uma indústria de calçados. E essa indústria de calçados quer lançar um novo produto para o mercado. Qual que é o primeiro passo? Perfeito. Primeiro, eu acho que é entender o problema do cliente. Qual que é o que meu produto resolve? Acho que se a gente partir desse caminho, é geralmente onde o marketing começa, né? Vamos tentar entender pelo menos quem é meu cliente, o que a gente está resolvendo daquele cliente. Se a gente não resolve nada, isso é um problema. Né? Mas geralmente o nosso produto resolve um problema e a gente tem então uma solução e a gente vai vender aquela solução. Antes de chegar com o meu produto final na casa do meu cliente, eu já posso ter vendido para ele o benefício daquela solução. E eu acho que aqui que está o jogo, porque aí então a gente começa a mostrar para ele que se ele comprar aquilo, ele vai ter atravessado a ponte, que a gente chama, né? A gente vai ter chego do outro lado e a gente vai ser mais feliz com aquele produto nas mãos. Acho que aqui que está o jogo. Sensacional. Vamos continuar dissecando isso, todas as camadas do marketing, tudo aquilo que a gente pode fazer dentro disso após nosso intervalo. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltamos aqui dos nossos intervalos aqui nos estúdios da Vale TV e voltamos para o nosso assunto. Estamos desmistificando todo assunto relacionado a marketing para indústrias. Algo que poderia ser complexo, algo que poderia ser difícil, e nós estamos aqui desmistificando, descomplicando aquilo que muitas vezes parece complicado. E eu quero trazer aqui, porque nós terminamos o último bloco falando exatamente sobre produto, o desenvolvimento. E agora é no próximo passo, a jornada agora para esse consumidor comprar.
Jorge, é muito importante uma jornada que o consumidor venha comprar. Como é que você vê isso? Justamente porque o consumidor ele precisa ser motivado a comprar determinado produto, enfim, né? O pessoal até brinca que às vezes tem coisas que a pessoa não sabia que ela precisava, mas daí por meio da propaganda, por meio do marketing, mas eu entendo também que pessoas que já estavam dispostas a comprar vão comprar do mesmo jeito. Fábio, como é que a gente atinge aquelas pessoas que não estavam dentro desse radar, digamos assim? Legal. Aqui a gente está falando muito sobre criar a necessidade, né? Um papel fundamental do marketing, onde a gente está colocando produtos novos no mercado. Aqueles produtos novos, eles ainda talvez não tenham uma demanda reprimida, onde precisam daquele produto, porque é um produto novo. E a gente precisa ensinar eles de que sim, você como meu cliente precisa do meu produto. Né? Então agora aqui a gente vai começar a pulverizar a informação de que aquele produto está sendo lançado, que existe um novo produto chegando no mercado, e a gente pode usar essas mídias de massa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui, Vale TV com televisão. Perfeito, né? Uma mídia de massa que é uma das mais clássicas, uma das mais antigas. Mas quando a gente vai para a internet, por exemplo, a gente tem uma mídia super barata, no sentido de investir pouco para alcançar muito, que é, por exemplo, o YouTube TV. Não. Dentro do YouTube, onde aparece nas televisões também, a gente consegue alcançar muita gente por um valor pequeno. Valor pequeno de investimento. A gente consegue comprar mídia dentro do YouTube. Então a gente sobe um vídeo lá do lançamento de um produto, compra a mídia e faz com que o YouTube distribua esse vídeo para muitas pessoas para chegar aí nos nossos futuros clientes. Legal. Esse pode ser um primeiro passo, por exemplo. Né? O YouTube já seria aí um insight que seria legal de fazer o lançamento de um produto, assim como o próprio nossas redes sociais, a gente não vai conseguir fugir disso, né? Então trabalhar dentro do Instagram, trabalhando no próprio Facebook, entendendo qual que é a cultura da plataforma, né, para a gente conseguir chegar no nosso cliente da melhor maneira possível. Boa. Eu fico pensando, e aí colocando vocês nisso, o como é difícil para a gente poder falar para um dono de indústria que ele tem que estar no YouTube. Eu tô me imaginando aqui na casa do seu João, que é dono de uma indústria de calçados, e o seu João tem lá as dificuldades, até escutando a gente, ele tá vendo a gente falando assim, poxa, Matheus, mas como que eu vou fazer realmente minha indústria estar no YouTube? Vou ter que virar youtuber agora? Eu vou ter que começar a gravar TikTok? Vou ter que gravar dancinha? Eu fico imaginando esse cara olhando o calçado dele e falando, mas eu tenho um produto tão bonito, tão bacana. E aí meu pensamento, Fábio, é como é que uma indústria vai começar? Como é que ela vai... Tem o produto, entendi, beleza, Fábio, eu entendi que a indústria tem que estar na internet, eu tenho que estar na TV, eu tenho que estar nos meios digitais, tem que estar em tudo. Mas como é que eu inicio? Tenho que gravar o quê? Como é que eu faço isso, Fábio? Legal. Tem diversas estratégias aí para a gente conseguir botar o nosso produto no mercado, mas eu acho que uma das mais legais, mas que a gente mais tenta fazer, é justamente a gente desmistificar o uso daquele produto. É ter o produto na mão, né? Então eu estou com o meu celular aqui, é usar meu produto, é ter o contato, né? Eu preciso mostrar para o meu cliente que é fácil utilizar aquele produto. Acho que esse é um primeiro passo. Mas aí se a gente vai falar de indústrias que, por exemplo, indústria calçadista, né? Não necessariamente... Isso, vamos falar com o seu João. O seu João, que é o dono da indústria calçadista. Isso. Está colocando um tênis novo no mercado. A gente pode, por exemplo, utilizar nossos influenciadores, né? A gente pode contratar alguns influenciadores para gravar alguns vídeos, para produzir algumas fotos e a gente utilizar aquilo para alcançar mais gente. Então a gente não só está comprando mídia e alcançando mais pessoas, como a gente também está usando a rede de relacionamento daquele influenciador para alcançar mais pessoas. Uhum. Então, o seu João, acredite em influenciadores, porque hoje em dia a gente está cada vez mais utilizando eles e pode ser uma estratégia relativamente cara para quem não investe, mas quando a gente começa a entender o retorno sobre o investimento, a gente vai ver que influenciadores é uma ótima maneira de começar. Porque caro e barato é relativo, né? Relativo. Sim, justamente o que vai... Eu sempre digo que enquanto não deu retorno é custo. Depois que começou a dar retorno é investimento. Mas, Fábio, tu tinha falado ali a respeito de daqui a pouco influenciadores, daqui a pouco YouTube. A gente vê muito... tá meio que um make yourself hoje em dia, né? As pessoas estão meio que fazendo as coisas sem roteiro. Pessoal, não, eu consigo fazer. Os próprios influenciadores, às vezes, são pessoas que elas simplesmente tinham uma câmera em casa e conseguiram conquistar uma certa relevância, mas nem sempre do jeito certo. E isso pode, às vezes, sair, né? Vai ser um tiro que sai pela culatra. Como realizar um gerenciamento de crise numa campanha de marketing para a indústria? Interessante. Até vou te complementar, Jorge. Aconteceu um problema, vamos lá. Contratei um influenciador e esse influenciador foi cancelado. O que eu faço? Imagina, vamos lá, saiu o caso agora do
acho que do Brino, agora um influenciador, que tava postando o vídeo do outro, fazendo uma confusão lá. Tem vários casos assim que pode acontecer. Cara, o que eu faço se ele for Agora cancelado? que a tua marca já tá vinculada àquela pessoa. Eu devo escolher melhor um cara antes? O que eu faço, Fábio? Eu acho que o começo dessa estratégia, e a gente, para tentar evitar ao máximo esse tipo de coisa, é contratar boas produtoras, boas empresas, boas agências de influenciadores que vão conseguir te dar pelo menos uma base aí de informação, de experiência, de contexto, para que tu consiga contratar os melhores influenciadores, porque nem sempre o maior é o melhor. Então a gente tem que muito falar sobre influenciadores gigantes, que são acima mais ou menos de 300 mil seguidores, médios influenciadores de 100 a 300 mil e pequenos influenciadores, são os micro-influenciadores. Quanto menor o impacto que tu vai ter em relação à grandeza de audiência, mas mais profunda tu vai ter o nosso impacto. Então, por exemplo, eu sou mais influenciado para quem mora aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, do que pelo Neymar, que eu nem sei onde está morando, de tantas coisas que faz na vida. Então, uma marca aqui de Novo Hamburgo que quer me influenciar, talvez a melhor estratégia que ela possa ter é contratar uma pessoa aqui de Novo Hamburgo que tem menos seguidores, mas que vai ter uma influência maior. Agora, se ela contratar e esse influenciador acabar fazendo uma coisa errada, aí temos um problema que a gente vai ter que lidar aí com nossas relações públicas, né, nossos RPs, para tentar ultrapassar essa barreira aí de cancelamento, e realmente não saberia agora de trazer assim, uma super estratégia, né, como resolver isso. Né? Claro, tem as famosas informativos que a gente pode colocar, né? Então declarações públicas esclarecendo alguns pontos, mostrando que aquele influenciador ele está usando a nossa marca para nos ajudar a impulsionar, mas a gente não tem nada a ver com o conteúdo que ele fez de errado e causou o cancelamento, por exemplo. Porque eu fico pensando, né? Até entrando no ponto de que influenciador que eu vou contratar, né, Jorge? Eu poderia contratar o Neymar, como o Fábio falou, um cara globalmente famoso, eu vou falar com o mundo inteiro, mas pra que eu quero falar com o mundo inteiro? E o próprio Neymar perdeu o patrocínio da Nike e passou a ser Puma num cancelamento dele, né? Então ali às vezes também tem essa questão de uma marca se aproveitar de alguma situação, talvez para ela mesma tentar abraçar essa crise e mostrar que ela pode gerenciar tudo isso. Né? Interessante. O influenciador por si só, ele não é a fórmula mágica, não é a bala de prata de uma campanha de marketing. Né? A gente tem que sempre entender e desenhar com o nosso cliente, né? Nós como marqueteiros, desenhar com o nosso cliente a jornada de compra do nosso consumidor, entendendo que aquele consumidor é o nosso cliente ideal. Né? Então, por exemplo, onde é que ele tem os primeiros impactos da nossa marca? Onde é que ele está vivendo? Onde é que ele está consumindo outros produtos? Né? Então, se ele está no Instagram, a gente tem que estar no Instagram. Se ele está no Google pesquisando por alguma coisa, a gente tem que estar no Google para aparecer para aquele usuário. Depois, ele vai se relacionar com quem, onde? A gente tem que estar no WhatsApp para ele perguntar alguma coisa para a gente tem que estar no WhatsApp. A gente tem que estar numa televisão, numa rádio aparecendo, impactando novamente o nosso usuário? Talvez sim. Então, a gente tem que construir essa jornada do cliente para que lá no final ele tenha uma boa impressão da nossa empresa e ele saiba por onde chegar para comprar, para consumir aquele produto. Então, se o nosso produto está numa prateleira, em quais prateleiras do mercado físico, né? Se o nosso produto está disponível digitalmente, num e-commerce, como chegar até lá e qual é a melhor maneira de ele comprar isso de forma mais fácil. Então, olha como é complicado e muitas vezes quando a gente fala de indústria, agora voltando para o B2B, essa jornada do consumidor é super longa e a gente não está falando só sobre vários momentos de contato, mas também como período, como tempo, né? Então, às vezes a gente começa uma negociação, um contato com uma empresa no mês 1 e a gente vai comprar aquela empresa no mês 8, no mês 10, no mês 12. Então, é longa essa jornada, né? Então, entender isso aí talvez sim seja a fórmula mágica para a gente conseguir alavancar nossas vendas. E Fábio, já que a gente estava falando sobre e-commerce, sobre jornadas de compra, sobre o cliente que está na internet, hoje em dia as pessoas, né, como tu mesmo falou, a jornada é muito longa porque as pessoas também elas vão pesquisando, daqui a pouco olham num site, olham no outro, deixam coisas no carrinho ali do site e esquecem. E também as pessoas pesquisam, por exemplo, no Reclame Aqui. Como o marketing pode melhorar a imagem de uma empresa que talvez ela deixou chegar nesse ponto por não ter se importado logo desde o início, quando veio esse boom da internet e essa questão do consumidor ter se moldado aos padrões digitais. Legal, acho que primeiramente o marketing não faz mágica. Se tu está tendo uma ferida, você tem que tratar aquela ferida. Então, se as pessoas estão reclamando de algo, do que elas estão reclamando e como é que a gente pode resolver esse problema? Acho que essa é a primeira coisa, né? Estancar aquele vazamento. Estancou o vazamento, agora vamos resolver
a nossa imagem daquele vazamento. Então as pessoas que estão olhando para aquilo e viram que estava vazando alguma coisa, que não estava legal, agora vamos resolver aquilo. Então, atuar como protagonistas da tua história e começar a contar ela de uma forma que vai resolver esse problema, que vai ultrapassar todo qualquer problema que existiu em relação ao Reclame Aqui, por exemplo. Então acho que aqui é uma maneira que o marketing tem como contar boas histórias, né? Acho que seria o suficiente. Storytelling, assim. Storytelling. Legal. E a importância desse papo, a importância da gente estar conectado com um processo real de uma história, de uma construção de uma marca, de um processo de vender mais. A gente entende que o vender é importante, que alcançar novas pessoas para sua marca, para o seu produto, para sua indústria é importante. Falamos de pessoa para pessoa, falamos de empresa para empresa, mas falamos de maneira geral contando histórias, construindo relacionamentos, e o marketing vem para unir isso como um todo. Galera, muito importante isso, muito importante esse assunto como um todo, muito importante a gente estar ligado naquilo que a gente está construindo como indústria, como marca e como pessoas. Jorge, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Matheus, obrigado, Fábio, obrigado, Vale TV, obrigado, público aí de casa. Fábio, prazerzaço, espero que você venha várias e várias vezes aqui, conta com a gente. Muito obrigado pelo convite. Realmente, marketing digital para indústrias é um tema complexo, né? A gente sabe que não é fácil, até por isso que a gente é procurado para ajudar essas empresas. Como é que eles te encontram, Fábio? Boa pergunta. Acho que a melhor maneira de me encontrar é jogando Fábio Schink no Google. Legal, um nome diferente, né? Assim como eu vendo marketing digital, eu tenho que estar bem posicionado em Google. Então, se jogar meu nome, Fábio Schink, no Google, com certeza tu vai encontrar aí algum canal de comunicação, de contato comigo. Mas caso queira me encontrar através do Instagram, por exemplo, já que falamos tanto do Instagram, @FábioSchink, vai encontrar o meu perfil e aí pode me chamar lá, vamos bater um papo, vou estar super disponível a todo mundo. Então, muito obrigado aí por me chamarem e podem contar comigo para mais vezes. Coisa boa. Se uma indústria quiser vender mais, trazer mais cliente, pode procurar isso? Pode me procurar no Instagram que eu vou estar pronto para ajudar. Olha aí, coisa boa. Galera, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado, Vale TV, por ter colocado esse programa no ar, colocado a gente aqui para poder falar. Queremos agradecer também a Dubai Sales, que está aqui com a gente o tempo inteiro, uma empresa que ajuda vocês a venderem mais. Você que é uma empresa B2B que vende, procura a gente também que a gente vai poder te ajudar. Muito obrigado a todos, um ótimo momento para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana para vocês e até a próxima.